Paisagens históricas. História e memória através de audiografias. Apresentação: Luiz Otávio Corrêa. Olá para todos, meu nome é Luiz Otávio, sou professor e hoje nós vamos falar nesta audiografia sobre mais um processo histórico, um evento, na verdade, que ocorreu em Vila Rica no ano de 1720 e que agora, em 2020, está fazendo 300 anos e, de certa forma, com um silêncio assim, sobre o assunto, né? Não tenho visto assim, movimento na cidade que diga respeito a ele, né? Então é um pouco para sanar essa lacuna da lembrança desse evento, que foi um evento muito importante na cidade de Vila Rica, da onde eu falo, que foi a sedição de 1720, que alguns chamam de revolta do Filipe dos Santos, em função da mitificação de um dos dos revoltosos, né? Mas é um motim que aconteceu em 1720 e que foi um motim muito importante aqui na região das Minas, na sua primeira fase, né? Nos seus primeiros 20 anos da extração de ouro. Foi uma das revoltas dos mineradores da região de Minas contra a possibilidade da instauração das chamadas casas de fundição aqui nesta região, né, de onde nós falamos. Então, ela foi uma revolta, como eu disse, que tinha relação com a instauração das casas de fundição em Minas Gerais. Eu vou dialogar com o texto clássico da professora Carla Anastasia sobre o tema, que é o Vassalos Rebeldes, Violência nas Minas Gerais, na primeira metade do século XVIII. Ele foi a edição que eu utilizo aqui é uma edição da editora Com Arte, de 1988, que é um livro imperdível, né, para saber das várias revoltas que aconteceram em Minas Gerais naquele período. Então, recomendo que vocês leiam esse livro, né, Vassalos Rebeldes e Violência nas Minas, na primeira metade do século XVIII. Então é um diálogo realmente com esse livro, e a gente tem que fazer referência, né, porque eu me baseei nele para poder compor essa aula. O evento que nós estamos tratando aqui, ele tem um duplo motivo. O primeiro motivo, que na verdade se desdobra em dois, o primeiro motivo era a falta de alimentos que tinha aqui, que geravam vários problemas na cidade, né? Recorrentemente você tinha em Minas Gerais o problema da falta de abastecimento de alimentos, muitas vezes ocasionado não pelo abastecimento em si, mas pelos atravessadores que eram muitos e que inflacionavam o preço do alimento. E também há alguma perspectiva de aumento de impostos que poderia ser ocasionado, neste caso especificamente, pela instalação das casas de fundição. Só um adendo aqui, as casas de fundição, elas recolhiam o ouro extraído pelos mineiros, purificavam, transformavam ele em barras, e esse ouro era chamado de ouro quintado, quer dizer, o ouro que já tinha sido tirado o imposto, né, essas barras que eram construídas e que podia tirar o imposto. Então esse era um tributo que era cobrado das pessoas que queriam minerar na região das Minas, né, onde se encontrava ouro no Brasil. Então nós tínhamos várias casas de fundição espalhadas pelo país. Por outro lado, então esse é um problema, quer dizer, que se desdobrava em dois: a falta de abastecimento e também a possibilidade de aumento dos impostos. Esse era um motivo, né, que levou à revolta. O outro era a dificuldade do Estado português de se legitimar na região das Minas, porque era uma região muito problemática, né? Vários foram os conflitos, era uma região difícil de ser domada, né?
difícil de ser controlada, difícil de você estabelecer um domínio, em função da estrutura urbana que se desenvolveu e de todos os processos que vieram junto com o ouro. Vários historiadores do assunto, dessa edição de 1720, dizem que o resultado da ameaça, assim, quer dizer, o que aconteceu para que levasse à revolta foram as casas de fundição. Mas é importante dizer, por exemplo, como faz Luciano Raposo de Almeida Figueiredo, que era um movimento que estava dentro das chamadas um movimento das regras do jogo. Quer dizer, não era um movimento que tinha a intenção de romper com a situação de colônia que vivia as minas. Não pretendia romper com Portugal. Diogo Pereira de Vasconcelos também, ele relaciona o movimento à perda do poder dos potentados, porque, na verdade, a questão do conflito centrava-se na figura de um ouvidor chamado Martim Vieira, né? E esse ouvidor, ele tentou impor uma ordem centralizadora para estabelecer um maior controle sobre a emissão de ouro, né? Sobre a extração e distribuição do ouro aqui na região das Minas. E essas medidas centralizadoras, logicamente, elas vão atacar os potentados, que vão se revoltar, então, contra, que vão ver na figura do Martim Vieira esse conflito, né, que passou a existir. Portanto, as leis do governo português estavam tentando aumentar a fiscalização sobre a extração do ouro em Vila Rica. Um regimento de 4 de março de 1718, por exemplo, determinavam como seriam as cobranças dos quintos por arroba, tentava regulamentar a cobrança do quinto, que já atacava os grandes potentados. Né? Os potentados eram as pessoas ricas, que enriqueceram muito rapidamente em função do ouro e que constituíram escravos, etc. Em fevereiro de 1719, o rei de Portugal resolveu estabelecer as casas de fundição em Minas. O material para sua construção foi trazido para Minas, vindo de Portugal, da Bahia e também do Rio de Janeiro. Uma carta do dia 29 de março determinava a construção de várias casas de fundição em Minas, em Vila Rica, Sabará, São João del Rei e Vila do Príncipe. E, logicamente, essa alteração gerou mais inquietação em Minas. Ele vai desembocar, então, nesse motim de 1720. Em Vila Rica e em outras vilas foram espalhados, então, textos satíricos que incitavam a revolta e diziam para a população não pagar mais o quinto sobre o ouro recolhido. Né? Então, isso é já em 1720. E do dia 28 para o dia 29 de junho de 1720, mascarados armados e ao som de tambores, eles desceram o morro do Ouro Podre para tentar localizar e matar Martim Vieira, que era a figura, né, do ouvidor que estava tentando centralizar e concentrar o poder e regular esse poder aqui. Mas eles não encontraram o Martim Vieira, entraram na sua casa, destruíram sua biblioteca, o que é muito sintomático, né, de pensar isso, e tentaram, então, achá-lo sem conseguir. E aí começaram, então, o motim. O governador da capitania de São Paulo e Minas era Dom Pedro de Almeida, que depois ficou sendo conhecido como Conde de Assumar a partir de 1733. Quando ele tomou conhecimento da crise que havia se instaurado a partir do dia 18, não quis ceder às exigências dos revoltosos. Então, mas aí, então, a partir dessa recusa, né, de ceder às exigências, uma nova revolta aconteceu dia 29 e outra dia 2 de julho, que já contavam com mais de 1.000 amotinados. Quer dizer, foi só crescendo, né? Depois das revoltas do dia 2 de julho, o governador acatou as exigências dos revoltosos para tentar apaziguar os ânimos e tentar desmobilizar o movimento que já estava crescendo, já tinha mais de 1.000 pessoas. Os cabeças do movimento eram Pascoal da Silva Guimarães, que tinha mais de 2.000 escravos e era um personagem muito poderoso em Vila Rica naquele momento, né? E tinha uma grande propriedade no Morro de Ouro Podre, que é
aonde hoje nós conhecemos como Morro da Queimada. Os outros personagens eram o Sargento Mor Sebastião da Veiga Cabral, Manuel Mosqueira da Rosa, Frade Bento, Frei Francisco de Monte Alverne e, logicamente, Felipe dos Santos. Durante o mês de julho, a revolta havia se generalizado entre os grandes e pequenos mineradores. E Conde de Assumar, tentando conter o movimento, concedeu perdão aos potentados. Mas em 5 de julho, uma nova revolta ocorreu, diante do boato que se cobraria um imposto de 30 arrobas sobre Vila Rica, imposição que era cobrada para toda a região das Minas. Então, começou a acontecer um boato de que só na região das Minas, da região de Vila Rica, iria se cobrar 30 arrobas de ouro, né? Ficou claro nesse momento que o objetivo de Pascoal da Silva Guimarães, juntamente com Manuel Mosqueira, era tomar o lugar do Conde de Assumar, né, e também destituir o lugar de Martim Vieira e retomar o poder local dos potentados. Diante dessa situação, no dia 13 de julho, Conde de Assumar determinou que seria dada uma recompensa de 100 arrobas de ouro para quem matasse os cabeças da revolta. O perdão continuou para o povo da vila, que já tinham mais de 1.000 pessoas envolvidas na revolta, mas naquele momento foi revogado para os líderes do movimento. Então, aí ele cerca então essas lideranças e os prende, conseguindo então desmobilizar o movimento. Nos dias que se seguiram, as principais lideranças do movimento foram presas. Felipe dos Santos, por exemplo, foi preso no dia 12 de julho no seu sítio em Cachoeira do Campo e sumariamente executado. Posteriormente, ele foi esquartejado para funcionar como exemplo. E Dom Pedro, o Conde de Assumar, né, ordenou atear fogo na casa de Pascoal da Silva Guimarães e de todos os seus cúmplices. No dia 17 de julho, o Conde de Assumar determinou também que todos os proprietários do Morro Podre deixassem suas casas e propriedades e fossem para a vila. As casas deveriam ser destruídas e queimadas para extinguir sua memória. Era um ritual que aconteceu outras vezes em Minas Gerais. Algumas vezes com salgamento do local para que a região se tornasse infértil. Então é um ato simbólico. No dia 20 de julho, o ouvidor Martim Vieira recuperou seu lugar de ouvidor na comarca. As casas de fundição foram instaladas em 1725, juntamente com a Casa da Moeda, para melhor controlar o ouro. Elas foram criadas em 1725 e extintas em 1736, mas foram restabelecidas em 1751. A primeira casa de fundição foi construída em um prédio. Quem fez o prédio foi Manuel Francisco Lisboa, que foi pai do Aleijadinho. Esse prédio ele desabou em 1739 e em seu lugar se construiu o chamado Palácio, onde hoje é o Palácio dos Governadores. Depois do seu desabamento em 1739, a casa de fundição passou a funcionar onde hoje é a Casa dos Contos de Ouro Preto. Uma das consequências diretas da revolta foi a instituição da Capitania das Minas, separadas da de Ouro Preto. A Capitania de Minas Gerais foi criada em 12 de setembro de 1720, a partir então da cisão da Capitania de São Paulo e de Minas do Ouro. O primeiro governador de Minas foi Lourenço de Almeida. O Morro da Queimada passou a ser assim conhecido após a execução e demolição e incêndio da casa de Pascoal da Silva Guimarães e dos participantes dessa edição de 1720, decretada pelo Conde de Assumar. Mas por que a revolta passou a ser conhecida, então, como Revolta de Felipe dos Santos? Se eram outras pessoas que eram lideranças, inclusive até mais importantes. Bom, a figura de Felipe dos Santos foi sendo construída como um herói nacional, como um mito. Em 1862, Couto Magalhães já adjetivava Felipe dos Santos como mito, como nos explica Laura de Melo e Souza. Antônio Olinto dos Santos Pires também destacava o heroísmo de Felipe dos Santos,
em contraponto à maldade tirânica de Conde de Assumar, já em 1719. O Conde de Assumar passou a ser visto, então, como uma pessoa terrível, né? Então você tem esse processo então de mitificação e de transformação do Filipe dos Santos em herói, ele que foi esquartejado. Em torno dele se construiu uma memória que deveria ser transposta aos livros didáticos brasileiros como um grande herói nacional. Então é importante pensar como que os heróis são construídos e como que a memória é enquadrada para você formar então um discurso e um sentido para essa revolta. Essa que ainda está presente ainda na vida dos ouropretanos e dos brasileiros até hoje, 300 anos, e é por isso que nós estamos falando aqui dela. Na revista Cumbuca, eu vou disponibilizar, juntamente com o material, as fontes que eu utilizei nessa pesquisa. Até a próxima audiografia, turma. Um grande abraço para todos e até mais. Paisagens históricas. História e memória através de audiografias. Apresentação: Luiz Otávio Correia.